Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos aproveitar os conhecimentos das aulas passadas de cadeia de Markov para obter um algoritmo probabilístico de tempo polinomial para o problema 2SAT, que já é um problema polinomial, mas vamos obter um algoritmo aqui mais intuitivo e mais eficiente. O problema KSAT de decisão é o seguinte: dada uma fórmula lógica na forma normal conjuntiva, onde cada cláusula tem no máximo K literais, esse é o mesmo K aqui, existe uma atribuição de valores verdadeiro ou falso às variáveis que satisfaça a fórmula, ou seja, satisfaça todas as cláusulas. Aqui um exemplo para 2SAT, K igual a 2, nós temos aqui cláusulas de tamanho 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aqui também, cláusulas de tamanho 2, dentro das cláusulas só operador OU, fora das cláusulas só operador E. Tá? Essa primeira fórmula, né, na forma normal conjuntiva, ela é sim, para essa resposta, ela é satisfatível, colocando verdadeiro, verdadeiro para as variáveis x1 e x2, aqui ficaria verdadeiro, falso, aqui ficaria falso, verdadeiro, esse satisfaz essa cláusula, esse satisfaz essa cláusula, e esses dois satisfazem essa cláusula. Mas essa cláusula, essa fórmula aqui não é satisfatível, colocar verdadeiro, verdadeiro, aqui vai ficar falso, falso, essa daqui não é satisfeita. Se colocar verdadeiro, falso, essa daqui vai ficar falso, falso, não é satisfeita. Se colocar falso, verdadeiro, essa aqui vai ficar falso, falso, não é satisfeita essa. E se colocar falso, falso, essa daqui não é satisfeita, tá? O problema KSAT, ele é polinomial com tempo O de N ao cubo para K menor ou igual a 2, mas é NP completo para K maior ou igual a 3, ou seja, 2SAT tem um algoritmo polinomial O de N ao cubo, mas para 3SAT em diante, ele é NP completo. Existem algoritmos mais rápidos do que O de N ao cubo, mas são mais complicados. O algoritmo mais intuitivo é O de N ao cubo, tá? Vamos obter nessa aula de hoje um algoritmo probabilístico polinomial com tempo O de N ao quadrado para o problema 2SAT usando cadeia de Markov. Como é que é o algoritmo? A partir de uma atribuição arbitrária, qualquer, de valores verdadeiro ou falso às variáveis, repita no máximo 2 vezes n mais 1 vezes, ou seja, da ordem de 2n ao quadrado vezes. Se há uma cláusula insatisfeita, tome um literal uniformemente aleatório escolhido dela, um dos dois, já que ela é 2SAT, mudando o valor na atribuição. Caso contrário, retorne a atribuição. Se todas forem satisfeitas, retorne essa atribuição. Tá? Esse algoritmo é interessante porque ele é one-sided error. Quer dizer, se a resposta for não, se a fórmula não tem como ser satisfeita, então ele vai responder não. Então, não. Se a resposta for não, o algoritmo vai responder não. Tá? Se a resposta for sim, pode ser que ele encontre aqui uma atribuição que satisfaça e retorne sim. Mas pode responder não se não for encontrado. Tá? Então, se ele responde sim, ele sempre acerta. Se ele responde não, ele pode estar acertando ou pode estar errando. Então, ele só erra para um lado, tá? Se responde sim, sempre acerta. Tá, vamos... Então, o que é interessante que nós já vimos desses algoritmos one-sided error é que nós podemos repetir várias vezes e conseguir uma amplificação interessante, obter um erro bem pequeno, tá? Vamos fazer aqui uma análise por cadeia de Markov. Suponha que a fórmula seja satisfatível, ou seja, existe uma atribuição verdadeiro ou falso que satisfaz todas as cláusulas. E considere uma atribuição fixa que satisfaz a fórmula como sendo os valores corretos das variáveis. Ou seja, pode ser que exista mais de um modo de satisfazer todas as cláusulas dessa fórmula, tá? Mas eu vou escolher uma dessas atribuições, imaginar uma delas aqui, e vou considerar que esses são os valores corretos das variáveis. O meu objetivo aqui é obter N valores corretos, ou seja, cravar essa atribuição. Ou então, no meio do processo, encontrar uma outra atribuição que satisfaz a fórmula. Tá? Essa história dos valores corretos vai ser interessante para a análise aqui da cadeia de Markov. Por quê? Porque é o seguinte, os números aqui, os estados, representam o número de valores corretos que eu tenho no momento. Por exemplo, 0 valores corretos, está tudo errado, ou 1 valor correto, ou 2 valores corretos, ou 3 valores corretos, ou N valores corretos. Quer dizer, N valores corretos, que eu cravei essa atribuição fixa. Pode ser que com 3 valores corretos,
mesmo assim eu tenha satisfeito todas as cláusulas, né? Porque cheguei numa outra atribuição diferente dessa que eu fixei, né? E essa outra também satisfaz toda a fórmula, tá? Isso pode acontecer, tá? Mas aqui a cadeia de Markov está imaginada pensando nessa atribuição fixa. E o estado representa o número de valores corretos, tá? Veja, aqui no próximo slide, um dos argumentos mais importantes é esse. Em uma cláusula insatisfeita, pelo menos um literal não está com o valor correto, tá? Pelo menos um literal não está com o valor correto. Por quê? Porque se todos os literais estivessem daquela cláusula, né? Imagina uma cláusula que não está satisfeita. Se os dois estivessem com valores corretos, é porque para essa cláusula ele estaria igual à atribuição fixa que satisfaz a fórmula. Ou seja, ela deveria ser satisfeita, essa cláusula, tá? Tudo bem? Então, se a cláusula é insatisfeita, pelo menos um literal não está com o valor correto. Certo? Aí, desses dois valores, né? Esses dois valores aqui da cláusula, eu vou escolher um dos dois aleatoriamente, tá? Por exemplo, imagina x1, talvez aqui x2, vamos pensar eles positivos mesmo, sem estar barrados. E eu, escolhendo aleatoriamente um dos dois, ou x1 ou x2, eu tenho probabilidade, pelo menos um meio, de obter mais um valor correto. Imagina que os valores corretos fossem verdadeiro, falso. Esse aqui é o correto, tá? E o valor meu atual seja falso, falso. Tá? Se eu escolher o x1, ao mudar, eu mudo de falso para verdadeiro, eu aumentei um valor correto. Tá? Se eu mudar esse, de falso para verdadeiro, olha que interessante, eu vou estar satisfazendo a cláusula, mas eu vou estar diminuindo o meu número de valores corretos. Tá? E o que me importa aqui, para essa análise, não é tanto satisfazer a cláusula, mas cravar os valores corretos. Porque ao mudar um valor, eu posso mudar muitas cláusulas, né? Ao mudar um valor, pode ser que muitas cláusulas que eram verdadeiras agora sejam falsas. E com essa análise dos valores corretos, eu sei que eu vou mudar de um apenas, tá? Por isso que é melhor pensar em valores corretos do que pensar em número de cláusulas satisfeitas, porque pode mudar de um valor para muitos acima ou muitos abaixo. E aqui não, o valor correto só sobe um ou desce um, tá? Por isso que é melhor pensar assim, nesse exemplo aqui, nesse problema, tá? Então, mudando aleatoriamente, né? Um dos dois literais daquela cláusula insatisfeita, eu tenho probabilidade, pelo menos um meio, de obter mais um valor correto e probabilidade, no máximo, um meio de diminuir o número de valores corretos. Pode acontecer de não ter jeito, né? Por exemplo, se for verdadeiro, verdadeiro, e aqui for falso, falso, mudando esse valor, aqui os valores corretos, aqui os meus valores atuais dentro daquela cláusula. Se eu mudar esse, eu aumento o número de valores verdadeiros. Se eu mudar esse, eu também aumento. Pode acontecer de qualquer um dos dois aumentar. Ou seja, nesse caso, a probabilidade seria 1 de obter mais um valor correto e 0 de diminuir o número de valores corretos, tá? Mas, por exemplo, se for falso, falso, e aqui for os valores corretos fossem verdadeiro, falso, aí se eu mudar esse, eu aumento o número de valores corretos, se eu mudar esse, eu diminuo o número de valores corretos. Ok? Perfeito. Essa cadeia de Markov, ela representa tudo isso, né? Por exemplo, se eu tenho um valor correto, eu tenho probabilidade pelo menos um meio de subir. E aqui, probabilidade no máximo um meio de descer, tá? Então, no pior caso, vai ser um meio, analisando o pior caso, é um meio para subir, um meio para descer, tá? Vamos pensar no pior caso. Então, aqui é 3 valores corretos, tem probabilidade de um meio para aumentar, probabilidade de um meio para diminuir, tá? E aqui, pensando no zero, se eu tenho nenhuma correta, tá? Então, a probabilidade de um meio de manter correto, na verdade, não. Se eu não tenho nenhum valor correto, a probabilidade aqui seria 1 de vir para cá, tá? Ok? Então, a gente já pode imaginar que a gente começa aqui com um valor correto, pelo menos. Essa parte toda aqui não vai ter, mas o interessante é o seguinte, que essa cadeia de Markov aqui, ela é uma, como é que eu digo, uma piora do que seria a situação real, né, do nosso problema aqui do ISAT, dessa análise, tá?
E o número esperado de passos nessa cadeia de Markov, que a gente já analisou nas duas aulas anteriores, o número esperado do tempo, né? O tempo esperado para do 1 chegar no n, nós vimos que era n ao quadrado mais n menos 2, tá? Nós fizemos essa conta de vários modos diferentes, certo? Fizemos essa conta, inclusive, sem utilizar o teorema fundamental das cadeias de Markov, tá? Então, não tem problema, por exemplo, se a gente tirar isso daqui, que deixaria periódica, né? Poderia acontecer dela ser periódica, se tirássemos esse laço e aqui colocássemos 1, mas não tem problema, porque conseguimos fazer essa conta sem utilizar o teorema fundamental das cadeias de Markov. O ponto é o seguinte, é que nessa cadeia de Markov aqui, que é pior do que a que seria real, né? O tempo esperado de sair do 1 e chegar no n deu n ao quadrado mais n menos 2. Então, pegando aqui por cima, né? N ao quadrado mais n, o limite superior, n ao quadrado mais n, que é n vezes n mais 1. Repetindo duas vezes aqui o número esperado, né? 2nn mais 1 vezes, temos pela desigualdade de Markov que a probabilidade de não obter n valores corretos, se a fórmula for satisfeita, é o seguinte, a probabilidade do tempo, né? Do tempo do 1 chegar no n, ser maior ou igual a duas vezes o esperado, que é n ao quadrado mais n menos 2, vamos pegar o limite superior, n ao quadrado mais n, é menor ou igual a 1/2, tá? Desigualdade de Markov. Ok? E como é um one-sided error, a probabilidade de erro aqui é pequena, então. Eu posso repetir muitas vezes para obter um erro bem pequeno, 1 vezes 2 elevado a k, por exemplo, né? O erro seria que com o número de repetições, k vezes fica bem pequeno. Se pegar um k igual a 10, por exemplo, ou 100 vezes já dá um erro bem pequenininho, ok? E como eu estou repetindo 2n vezes n mais uma vezes, esse algoritmo é basicamente O de n ao quadrado, tá? Porque aqui é simplesmente ver uma transição, cada passo é uma transição muito simples, o que pesa aqui é o número de repetições mesmo, né? Então, é O de n ao quadrado, esse algoritmo, tá? Ok? Perfeito. Agora, vamos pensar no 3-SAT. O 3-SAT é semelhante. A probabilidade para subir é 1/3, a probabilidade de errar seria 2/3, né? Tá? Mas a ideia é o mesmo. Agora, quanto é o tempo do algoritmo? O algoritmo probabilístico, eu já adianto que vai ser exponencial, não vai ser polinomial, e a gente nem esperava que fosse polinomial, porque a gente sabe que o 3-SAT é NP completo, tá? Mas seria, eu vou deixar como exercício vocês calcularem o tempo desse algoritmo, que é basicamente calcular o tempo, especificamente, calcular para essa cadeia de Markov, que nós já analisamos bastante, calcular o tempo de sair do 1 até chegar no n, considerando essas probabilidades, 1/3 para subir e 2/3 para cair. Tá? A análise aqui é semelhante. Pensa na atribuição fixa, os valores corretos, tá? Mas, especificamente, aqui para o exercício, é pegar e aplicar para 1/3, tá? Que é basicamente um exercício que eu já pedi anteriormente, que eu já tinha pedido uma generalização aqui para P e subir e Q para descer. Desse tempo, do 1 chegar no N, basta pegar lá o que vocês já fizeram, substituir P por 1/3, vai dar o tempo aqui do algoritmo, tá? Vai dar a ordem do tempo do algoritmo, fazendo P igual a 1/3, tá bom? E a ideia aqui é a mesma, tá? Nós repetimos duas vezes o número esperado. Para poder aplicar Markov, tem uma probabilidade de erro de menor ou igual a 1/2, e aí podemos amplificar, já que esse algoritmo é one-sided error. Podemos diminuir bastante esse erro por causa disso, ok? Então, fica aí como exercício, simplesmente pegar aquele outro exercício que eu já pedi, fazer P igual a 1/3 e olhar o tempo esperado para sair do 1 e chegar no N, vai dar o tempo desse algoritmo probabilístico exponencial para resolver o 3-SAT. Ok? Aguardo o exercício de vocês, é isso.